TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma boa noite a todos, estamos aqui em mais um Janela do Céu e estamos aqui para ouvir mais uma história, mais um testemunho de vida com Jesus Cristo. E quem tá comigo aqui hoje é o Rodrigo Yost, de Porto Belo, e ele que vai contar pra gente hoje como que ele conheceu o Senhor, como que a vida dele estava antes, e vai dar o seu testemunho aqui pra gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, tudo bem? Certo. Então, Rodrigo, começa contando a tua história aí, como é que foi que aconteceu, quando foi esse momento aí, o que tu estava passando, antes de se encontrar com o Senhor? Então, eu senti que foi assim comigo. Não fui eu que escolhi, foi o Senhor que me escolheu. Eu acho que se eu tivesse escolhido, eu não estaria aqui dando esse testemunho, porque eu tive um passado antes de ter conhecido a palavra bem tumultuado. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Yost, eu estou morando na cidade de Porto Belo agora, mas sou natural da cidade de Ibirama, e morei um tempo em Rio do Sul, onde eu conheci a palavra lá. Antes de ter conhecido a palavra, antes de ter entrado para o mundo de Jesus Cristo, como se diz assim, eu cheguei a trabalhar como cobrador de agiota. Eu fui dependente do álcool por um bom tempo. Eu trabalhei muito tempo na noite, cometi muitos erros, muitas coisas que eu acho que, não digo que me envergonham, mas eu agradeço por tudo, porque o Senhor teve que mostrar o quanto eu estava errado naquele tempo, naquele momento. E antes de conhecer a palavra, antes de estar na presença de Cristo, eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. Eu tive um problema muito sério com bebida. Uma das coisas que mais, principalmente para quem é alcoólatra, é difícil você admitir, e eu tive esse problema por muito tempo. Quase perdi meu casamento, quase perdi a minha família por tudo isso. Então, quando chegou no estupim máximo, eu acho que foi ali o momento que o Senhor me recolheu para perto dele. E como é que foi essa situação? Foi tu que foi buscar a pessoa? Agora eu cheguei no momento que eu preciso de Cristo. Como é que isso aconteceu? Porque às vezes, quando a gente tá passando por essas situações, é difícil a gente pensar que é na igreja que eu vou ter uma mudança. Não sei, nosso raciocínio às vezes é diferente, Como é que foi pra ti? Então, como é que eu vou dizer? Eu estava até perdendo achando que Deus não me ouvia, que Deus não existia mais para mim. Tanto que eu morava na frente de uma igreja, lá em Rio do Sul, e eu não frequentava porque eu achava que o Senhor não ia mudar isso para mim. E através do trabalho que eu exerço hoje, eu conheci um irmão, e eu estava numa fase muito difícil, eu precisava desabafar, eu ia sair da empresa que eu estava trabalhando, e ele me falou bem assim: Rodrigo, vem quinta-feira à noite lá em casa, quinta-feira à noite a gente pode conversar, a gente bate um papo lá e a gente conversa. E nessa quinta-feira era um grupo familiar, só que eu nem sabia o que eu estava fazendo lá. Eu comecei a ver aquele monte de gente vindo com Bíblia, e eu falo a verdade, eu achava muito engraçado as pessoas andarem com uma Bíblia na rua, uma Bíblia no carro, E quando eu vi aquelas pessoas vindo, pessoas que eu conhecia, assim, o que está acontecendo aqui? Essas pessoas vindo com Bíblia. Aí todo mundo começou a sentar, e daí ele falou para mim que era um grupo de oração e se eu queria participar. Porque se ele tivesse convidado, eu não ia. Sou bem sincero, eu acho que eu não ia, não. Mas aquilo me fez tão bem que quando eu saí de lá, na hora eu já liguei para mim e disse: pô, amor, você não tem noção do que eu participei aqui agora. E eu quero muito que você venha comigo. Eu disse: que legal. Aí foi quando eu comecei no grupo familiar. Daí no segundo foi pregado sobre batismo. Aí o irmão, dono da casa, ele bem assim: Rodrigo, pregou sobre batismo. Ele disse: o que tu acha de aceitar o batismo, aceitar Cristo? Eu disse: aceito, claro, eu quero. Mas eu achei que era um outro dia, sabe? Que eu ia me preparar, eu ia vir com uma roupa, alguma coisa assim, mas que nada. Já fui direto lá para a piscina da casa do irmão e já batizamos lá na hora. Que legal. É uma experiência, quando a gente encontra, assim, algo
diferente, eu acho que é, né? Porque, como tu disse, se alguém te dissesse, vem pra um grupo de oração, pra um grupo familiar, talvez tu ia pensar, nossa, eu não preciso disso, eu não quero isso, né? Não vou. Mas ali o Senhor nos leva da maneira correta, né? Da maneira que a gente vai aceitar, da maneira que a gente vai ter a oportunidade de ouvir pra mudar esse nosso conceito, né? A gente estranha muitas vezes, né? E aí, como é que foi esse processo de começar a conhecer o Senhor, a se deparar com a vida que tu tinha e ver, talvez, que o Senhor tinha outra coisa pra ti? Então, a primeira coisa que eu perguntei, eu falei bem assim, eu preciso parar de beber? Aí o irmão bem assim, irmão, você é livre pra você fazer o que você quiser, mas nem todas as coisas te convém fazer. Aí eu pensei, será que eu tenho que pagar? Agora eu vou virar crente? Ficou aquelas coisas na minha cabeça, né? Aí eu fui me alimentando, comecei a buscar os materiais, comecei a comprar os CDs. E, se eu não estou enganado, acho que foi o Vídeo Pão, algo assim, não estou lembrado, agora me falhou a memória. Mas que falava sobre quando você quiser beber, ou quando você quiser fazer algo numa festa, ou quando você quiser buscar isso, que você procure algo que vá te suprir, mas não naquela forma. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei, ao invés de botar CDs no carro, de outras músicas, eu comecei a botar louvor, comecei a botar ministração, e aquilo começou a trabalhar dentro de mim. E o sábado à tarde meu era sagrado e assistir um futebol no posto de gasolina com os amigos, tomar uma cerveja, algo assim. E eu comecei a substituir aquilo. E o Senhor foi bem na época da pandemia, então começou os micro-regionais online. Aí o que eu fazia? Eu começava a assistir os micro-regional. Aí eu buscava um Nutrivídeo. Aí eu buscava ir na casa de um irmão, tomar um café da tarde, de um irmão da igreja. Irmão, estás em casa? Eu estou indo aí na tua casa. Então eu comecei a me aproximar mais das pessoas, por quê? Porque ao redor eu comecei a conviver com pessoas que estavam na palavra. E isso fez muito bem para mim, sabe? Que interessante isso, né? Uma decisão de mudar, talvez assim, não de agora em diante eu sou outra pessoa, mas aos poucos, né? Mudar os hábitos, mudar as pessoas que estão ali em volta. E isso que tu falou é uma estratégia muito interessante, né? De começar a ver, mas o que eu faço no meu final de semana que eu acho que é pra me suprir? Bom, mas então eu vou assistir um micro-regional, né? Vai ser uma ideia muito bacana, né? E que começa na nossa mente, né? Uma renovação lá na mente pro Senhor conseguir mudar realmente a nossa vida, né? E como é que foi pra ti no meio ali da família? Porque às vezes quando a gente tem uma mudança, a gente, como tu falou assim, agora vai virar crente, como é que foi pra tua família aceitar? Eles foram juntos? Como é que foi esse processo de crescimento de vocês? Quando tu falou isso aí agora, começou a até me arrepiar aqui, porque assim, é algo que toda a minha família eu acho que queria, porque eu sempre fui aquele, como é que se diz, aquela ovelhinha negra da família, sabe? Aquele que não queria saber nada, aquele que não respeitava, aquele que não temia nada. E quando eu, junto com a minha esposa, a gente começou a frequentar a igreja, a gente começou a buscar, nossa, para minha família foi uma bênção, né? Porque, só para te ter noção, eu deixava de ser convidado para as coisas porque eu ia beber e ia fazer vergonha. E hoje as pessoas me convidam por prazer de ir lá, para ouvir, para compartilhar. E esse momento, e esse fato da tua mudança, ele inspira as outras pessoas. Porque o que acontece? Onde todo mundo bebia, as pessoas não bebem porque o Rodrigo não bebe, mas sim porque aquilo também não convém mais para elas, sabe? Então foi uma bênção. Minha família, nossa, me apoia demais com isso, me apoiou demais. Que legal. E como é que foi assim pra ti vendo essa mudança? Porque não é fácil, né? A gente gosta de ver que a gente mudou, mas no momento a gente passa por tribulações, dificuldades de ter que decidir, de realmente se colocar à frente ali e dizer, não, mas eu vou mudar, né? Eu quero algo diferente. Isso é realmente um pouco difícil pra nós, né? No dia a dia que a gente tá passando por esse processo. E aí, como é que foi pra ti isso? Tu buscou auxílio ali, como tu falou, nos irmãos, no material? Que material que te auxiliou? Então, eu comecei a buscar, assim, um dos programas que mais, assim, eu busquei, e sempre eu sentia, parecia que sim, o Senhor estava falando comigo naquele momento, mesmo eu não tendo todo o entendimento da palavra, era o Café com Cristo. Então, aquilo, toda quarta-feira, a minha esposa, quando a gente morava em Rio do Soinho, ela saía para trabalhar, eu pegava o meu fone de ouvido, sentava na cama, pegava a Bíblia, eu ia para o quarto, eu ia para algum lugar que eu queria acompanhar, eu queria entender, eu queria me alimentar. E daí, quando eu ia para a igreja, eu sempre buscava ler e buscar o entendimento junto com outros irmãos, porque às vezes eu achava que eu estava entendendo daquele jeito, mas talvez não seria aquilo, porque eu queria saber, mas às vezes o Senhor poderia revelar aquela mensagem através de um outro irmão. Então eu sempre compartilhava com os irmãos aquela mensagem e buscava o entendimento.
Tanto que o pastor Carlos, quantas vezes eu no Sul lá, quando ele via eu indo com a Bíblia para frente, ele já sabia que ia, porque irmão, eu tô com esse versículo aqui, eu preciso de um auxílio aqui, irmão. E, graças a Deus, sempre fui muito bem guiado por isso, sabe? E daí as pessoas pensam assim, né? Ah, mas tu mudou, Rodrigo, meu. Aí vem um outro negócio muito forte que é o ego, né? Porque, como tu mudou? Eu mudei, agora eu sou assim. Agora... Mas sempre tive isso comigo, que toda a honra e toda a glória sempre foi por Jesus Cristo, porque foi ele que fez. Eu sozinho, na verdade, eu não queria fazer. Às vezes as pessoas perguntam, mas tu não tem vontade de beber? Mas claro que eu tenho, mas eu sei que não é que eu não posso, mas eu sei que aquilo pode ser um gatilho para as outras coisas que podem vir. Então, se o Senhor me abençoou tanto, retirando-se de mim, por que eu vou buscar algo? Muito tremendo isso que tu falou, né? Da gente ter essa noção de que, mesmo que eu quero fazer aquilo, né? Mas se agora eu vi que tem algo melhor, né? Eu vi que tem uma opção muito melhor do que isso, eu preciso batalhar por aquilo, né? Preciso falar pro Senhor, não, Senhor, mas eu realmente quero isso, né? E essa mensagem também que tu falou, Café com Cristo, né? A gente ainda tem Café com Cristo toda quarta-feira, né? De manhã. E isso é algo que a gente precisa também ter essa noção, né? De que uma ministração, um livro, aquilo tem um poder de mudança, né? Não é só uma palavra, não é algo que eu vou ouvir ali de manhã só pra começar meu dia bem, mas aquilo realmente transforma o nosso pensamento, né? Transforma o nosso modo de ver as coisas diariamente, né? Isso é um processo que o Senhor, ele preza muito em fazer dentro de nós, né? Essa mudança, essa substituição daquilo que era velho, né? Por algo que é novo, né? Por algo que a gente realmente possa ter um desfrute com ele no nosso dia a dia, né? E essa mudança toda, né? Que é um testemunho pra todo mundo, né? Que tá em volta, pra quem nem te conhecia, mas agora tu tá contando o teu testemunho, né? Isso é um incentivo também, né? Porque muitas vezes quando é a nossa hora de fazer essa mudança, a nossa hora de tomar a decisão, a gente precisa, né? Desse incentivo, como tu falou, tinha os irmãos ali em volta, um compartilhar, né? Tinha pessoas para te dar aquela sustentação, né? E isso é realmente necessário, né? Nesse processo que a gente vai passando. E aí daqui a pouquinho a gente volta para continuar compartilhando, né? Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente vai voltar já para concluir então a história do Rodrigo. Fica aí com a gente. Estamos apresentando Janela do Céu.